Olá, muito boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma live, a mais momentos de reflexão, onde nós podemos trocar e aprender juntos para que a gente não se prenda no laudo, não se prenda no sintoma e consiga fazer ajustes no nosso dia a dia, levando em consideração, a essência das pessoas, como que as pessoas se comportam de corpo, mente, energia, com as emoções, como que a gente pode ter uma vida mais leve. É essa a ideia desse canal, favorecendo aí o olhar além dos sintomas com as famílias. Restava, sou adulto com TDAH, me ajuda aí. Seja muito bem-vindo. Não me lembro de ter falado contigo. Deixa eu dar um oi aqui para todo mundo que está aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Compartilhem aí a live no aviãozinho de papel para as pessoas receberem esse conteúdo. E coloquem aí o dedo no coração, que assim o Instagram avisa todo mundo que a Tia Bia está ao vivo. Podem deixar aí as perguntas de vocês. Quem falou que é adulto, que tem TDAH, deixe aí a sua pergunta que eu terei alegria em responder se realmente tiver a minha altura. Bom, quero começar falando aqui de alguns sintomas que eu listei, que é algo que eu ouço assim ao longo da minha carreira, né? Algo do tipo assim, não, ele não tem nada, isso é birra. Isso é um problema de comportamento. Ele tá com fome. Ele tá assim porque ele tá com sono. Ele é mimado. Gente, coisa que eu já ouvi. Ele tá assim porque ele é prematuro. É porque ele dormiu pouco. É saudade da vovó. Ele é assim, ele é agitado desde que ele nasceu. Ele reage sem pensar. Ele é impulsivo, ele é assim mesmo, mas eu também sou assim. Olá, Otávio, seja bem-vindo. Podem deixar as perguntas de vocês aí, que eu terei alegria em responder. Se tiver a minha altura, eu atendo vários pacientes adultos que têm TDAH. Eu sou uma delas, eu sou do tipo desatenta e tive que desenvolver muito o meu foco para conseguir fazer várias coisas, ser mãe de 3, ser empresária, mulher, mãe, enfim. Tive que desenvolver muito o meu foco. Vamos lá então. Então, todos esses sintomas que muitas mães falam, até como se fosse uma pequena desculpa do sentido, não, ele não tem nada, né? É ruim, porque ele não ter nada nos distancia daquilo que ajudaria a criança a superar o TDAH. Na minha época, quando eu era criança, não existia TDAH. A minha mãe falava assim, Beatriz, presta atenção, né? E eu ia lá em Marte. Tava passando uma borboleta, eu conectava a borboleta com uma história, né, de algum lugar que eu estava com algum primo, e aí eu estava fazendo tal brincadeira, e aí eu tinha visto outras pessoas. Nossa, gente, era uma loucura, a minha mente ia bem longe mesmo, né? E eu sou uma pessoa extremamente criativa, então aprender coisas lógicas, decorar, eu lembro que minha mãe tentava decorar tabuada comigo. Gente, era um sofrimento. Minha mãe ficava num ambiente, meu irmão, que é mais novo que eu, ficava em outro ambiente. E aí minha mãe falava, você não consegue aprender mesmo. E meu irmão respondia, né, que ele tem outras habilidades. E a questão não é que a gente não quer, não é que a gente é ruim, não é que a gente tá com sono, não é birra, não é nada disso. É um transtorno funcional neurobiológico na região frontal do cérebro. Então, essa parte frontal responsável pela memória e várias áreas do cérebro que ajudam no processamento e no foco das informações são débeis. Isso dificulta, inclusive, a relação com hormônios como dopamina, noradrenalina. Então, essa disfunção, esse transtorno neurobiológico, ele é real. O que eu não gosto é desse determinismo genético que a maioria dos profissionais tradicionais têm e levam essa narrativa a ferro e fogo de que a pessoa nasceu assim, não tem jeito. Eu não gosto desse tipo de afirmação, nem de narrativa, né? Porque eu não gosto de nada que me coloca dentro de uma caixinha e que me limita, sabe? Então, com o passar dos anos, eu falo por mim.
eu desenvolvi habilidades. Eu tinha muita dificuldade, tinha muita, né? Eu fui aprender a gostar de matemática. Tenho temperamento sanguíneo e isso também interfere no tratamento da criança com TDAH. Então, para eu gostar de uma atividade, de uma matéria, eu que sou sanguínea, eu tenho que gostar do professor. Eu tenho que ir com a cara do professor. Então, se você, pai, mãe, ou é um adulto, que eu tô com adultos aqui que tem TDAH, perceba, se não é mais fácil você entender um livro, absorver e lembrar de um filme que você assistiu, que você gosta mais. Quando a gente gosta de algo, a gente ativa outras áreas do cérebro. Por exemplo, o sistema límbico, que para nós que temos TDAH, tá ali, tá tranquilo, é equilibrado, é funcional. Então, se você tem raiva de uma pessoa, perceba, se não é mais difícil você aprender tal matéria. Não é apenas em relação à matemática, por exemplo, né? Eu tenho uma debilidade enorme com dígitos, com número. A Dani escreve, só aprendi matemática de verdade quando tive que começar a adaptar material para o meu filho. Quando vem uma criança que tem dificuldade com matemática comigo, e aí ele quer fazer algumas tarefas, algumas atividades, eu estimulo a área do cérebro, mas ajudar nessa tarefa, eu falo, não, isso aí é com o seu professor, eu falo com os pais, aí tem que procurar ajuda fora, porque não é a minha área. Agora, criatividade, oratória, aí sim pode contar com a minha ajuda, com certeza. Então, quero falar ainda sobre, antes de chamar a nossa convidada maravilhosa, especial, a Camila, quero falar ainda da vida atribulada que nós adultos estamos levando, né? E o que eu percebo é que a criança espelha o nosso comportamento. E o quão mais atribulados nós estamos, mais nos separamos de quem somos. Quanto mais atribulados, quanto mais cheio de tarefas, trabalho, eu tenho coisas para entregar, o meu chefe isso, ou o meu trabalho aquilo, a minha empresa, os meus funcionários, meus pacientes, né? Quanto mais eu me encho de coisas de fora, mais eu me desconecto de mim. E aí é um prato cheio para eu colocar uma desculpa naquilo que eu não tenho controle, que são as coisas externas. Então, se a criança vive nesse ambiente atribulado, com a mãe que vive na correria, que não tem rotina, que fica cheia de atividades, se enchendo de coisas de fora, a criança também vai se desconectar dela mesma. Principalmente se for uma criança agitada. Se for uma criança que é desatenta, né, é mais fácil ela entrar em contato com ela mesma. Se é uma criança agitada para fora, vai ser mais difícil ela se conectar com ela. E aí é claro que ela prefere jogos que estimulam bem visualmente, são barulhentos, jogos difíceis, porque quanto mais ela está fora, quanto mais desafios, mais ela se enche de vida externa, menos contato ela tem com ela mesma. Então aqui eu tenho profissionais, pais, mães, adultos com TDAH. Observem, se vocês não estão lotando a vida de vocês com coisas do trabalho e se desconectando de si mesmo. E eu acredito que existam mais de 2 linhas, mas aqui eu vou me ater em 2 linhas de terapia para criança com TDAH. Uma que visa buscar essa ajuda externa e uma que visa a se conectar com você mesmo, com aquilo que você tem de melhor, com aquilo que você não é tão bom, mas que você pode superar as suas dificuldades, lidar com as suas resistências, com as suas dores e se fortalecer apesar disso. É o que eu chamo de voz do coração. Toda a metodologia Olhar Além dos Sintomas, ela é voltada para a pessoa se conectar consigo, com tudo que a gente tem de bom e de ruim, não é mesmo? Mas que a gente se fortaleça diante desse contato pessoal, diante dessa força interna. E eu falei que eu ia falar só
5 minutos, falei 10. Sanguíneo é uma tristeza, gente. Sanguínea e expressiva, é assim. Eu vou chamar a nossa convidada, dedo no coração pra receber essa pessoa maravilhosa aqui. Ela além... Nossa, não tô conseguindo chamar. Além de aluna, ela é minha amiga pessoal. E ela tem muito a contribuir aqui com o olhar dela, com essa parte sistêmica do movimento, toda essa energia do corpo. Ai, que Olá, delícia! Bem-vinda, meu boa amor. noite. Boa noite. Tudo bem? Melhor agora, tudo bem e você? Tudo jóia. Delícia Que te prazer ver. estar aqui falando com você essa Que noite gostoso, amor. Bem-vinda. Se de um apresente, assunto tão... querida. Vamos lá, meu nome é Camila Albanese, sou fisioterapeuta sistêmica. Depois que eu conheci a Bia, que eu entrei nesse mundo sistêmico de uma vez por todas e incorporei os movimentos nessa prática da fisioterapia, né? E tenho um filho diagnosticado com TDAH. Então, eu tenho experiência como mãe, como aquela que passou pelo luto do diagnóstico e como terapeuta também, na ajuda a essas famílias, porque é um diagnóstico familiar, né? Conta um pouco do desafio, dos sintomas que o seu filho tinha, Camila, e como que os profissionais, os professores falavam dele para você. Então, primeiro que é aquela criança hiperagitada, que atrapalha a sala de aula, é aquele aluno que os professores não gostam de ter em sala. No caso do meu filho, ele tem, né, tudo começou assim, vai fazer um teste, vai levar no psiquiatra, vai levar no neurologista, e vai em vários terapeutas para fazer um diagnóstico para ver o que ele tem. E aí, nessa romaria, nós chegamos até uma clínica super famosa aqui de São Paulo, e foi diagnosticado que ele é uma criança TDAH com hiperatividade e altas habilidades. E não tinha o que fazer, né? Você dá o remédio para ele concentrar, para focar, e isso vai ser assim para sempre. Você vai controlar com Que gostoso ouvir terapia. isso. E que ele vai aprender a lidar com isso. Mas problema na escola ele nunca vai te dar, só de comportamento. Só problema social. Aí, né, aquilo... Como você ouve isso do seu filho? Ele não tinha problema de nota, de matéria, isso nunca teve. Mas era o comportamento. Era aquela criança que não era convidada para ir em festa. Nós, entre nossos grupos de amigos, a gente também não era convidado, porque é uma criança que não para. E num primeiro momento, a gente nega, né? Não, meu filho não é isso. Até a Mirielle está perguntando como sair do diagnóstico, do luto do diagnóstico. Sim, quando você concorda. Enquanto você estiver lutando contra, é uma luta, é um ganho e perda. Quando você concorda com aquilo, aí você encontra saídas. Você encontra caminhos e movimentos que vão te levar a um equilíbrio. Mas até lá eu passei por várias Todas as dores, vou fases. dizer assim. Todas. Todas. E fala um pouco desse movimento. Que movimento seria? A Camila, gente, ela é fisioterapeuta com formação em medicina tradicional chinesa. Ela já tinha uma bagagem antes de entrar no meu curso, antes da gente se reencontrar graças ao Instagram. E aí ela foi minha aluna da turma não me lembro, da turma 3 e fez a formação completa. E aí, assim, aí surgiu a fisioterapia sistêmica com toda a expertise que ela já tinha, mais o protocolo Olhar Além dos Sintomas e tudo que ela pôde adaptar para ajudar essas famílias. Conta para nós, Camila, qual seria o movimento correto
da mãe fazer em relação a esse luto? Como que ela pode ajudar a criança em casa e ser essa ponte entre os problemas da criança e a escola? Né? Usa um pouquinho da sua experiência e da sua metodologia para nós. Tá. Primeiro é aquela coisa, você não é culpada pelo diagnóstico do seu filho, tá? Existe um social, existe uma interação, a família é muito importante, a rotina é extremamente importante, mas não é culpa sua. Acolhe isso e junto com essa criança, olhe para a criança, não olhe para o diagnóstico, porque ali está seu filho, tá o seu amor da vida. Não é um TDAH, é uma pessoa que sente, que sofre e que ela não está fadada a sofrer a vida inteira. Ela pode muito bem aprender e é esse o movimento. Então, a princípio, o que eu fiz com a minha criança, eu coloquei em várias atividades intelectuais. E percebi na prática que não funciona. O que era mais importante foi quando começou a acomodar quando faz atividade física. É o desenvolvimento motor, o desenvolvimento neuropsicomotor normal da criança. Você tem que estimular bastante neste processo. Até Que é para a base. regular todos os hormônios que ficam em déficit por conta do TDAH, né, Camila? Exatamente. Se você estimular todas as fases de desenvolvimento, acaba organizando, reorganizando essas conexões nervosas. E a gente reorganiza através de exercícios. A gente recria o desenvolvimento normal da criança, desde o bebê, quando ele nasce, até o andar, o correr, o falar e o respirar, através de respiração. Dá um exemplo para nós, Camila, de um exercício, por exemplo, dessa reorganização ou dessa respiração. Tá, o que a gente pode fazer? Exercício de imita os animais. Porque o nosso desenvolvimento neuropsicomotor funcional, ele vem em cima do desenvolvimento dos animais, né? Da filogênese. Então vamos imitar os animais, arrasta no chão. Lembra do bebê? Ele arrasta, ele engatinha, ele fica em pé, aquele treino de ficar em pé, agacha Camila, e levanta. eu tô lembrando, Camila, dos meus pacientes que eram assim, ó. A maioria odiava educação física. Odiava educação física. Eu falava assim, gente, eu também. Era um transtorno. Quando eu entrei na faculdade, tinha educação física e era de sábado. Eu fazia de tudo para pegar o raio do atestado. Eu sou, assim, a nadadora frustrada, a bailarina frustrada, porque eu achava a coisa mais linda. Eu não posso ver o símbolo das Olimpíadas que eu fico emocionada, mas eu sou a atleta frustrada. Agora, sabe por quê? Porque eu não sabia. Não é que eu não gostava de bola, eu não sabia. Eu tinha dificuldade. Então, quando a criança tem uma alteração, uma dificuldade de foco, se a gente investigar mais profundamente, ela ou pulou uma fase de desenvolvimento, que não foi o meu caso, eu engatinhei sim, mas são habilidades físicas, motoras perdidas ou não muito bem elaboradas, né? Que aí a criança não consegue realmente agarrar uma bola, né? Gente, na aula de educação física, eu era a última a ser escolhida. Não tem coisa mais pior, assim, do que essa exclusão. Isso é muito ruim. Isso é horrível. Então, quando a criança fala, eu não gosto de bola, eu não gosto de imitar, eu não quero fazer o exercício, é porque ele não sabe. É porque ele não consegue, né? É porque a cabeça é muito rápida e o corpo, ele não responde na mesma intensidade da agitação, né? A descarga elétrica é muito grande. Então a gente traz para o corpo, trabalha bastante essa musculatura, desenvolve essas funções
né, e habilidades para equilibrar. Aí sim Adorei entra essa no de imitar o equilíbrio. bicho. Eu lembro que com um rapaz que eu fazia personal, o Rodrigo, ele passava isso para mim e para Eduardo. Era exercício funcional, era dia de imitar os bichos. Gente, era muito divertido, eu ria. Era um resgate à minha infância, eu acho. Agora que eu me toquei. Bacana, então, trabalhar também a história do soldadinho, o marcha soldado, bate mão no joelho, cruza, que está trabalhando todas as fibras, né, de cerebrais. Esse é um exercício muito Maravilhoso. legal, Esse né? exercício é Siga o muito legal, que é a mestre. estimulação interhemisférica. Que aí a criança fica em Isso, pé e bate no joelho, né? Mão isso. direita no joelho esquerdo, mão esquerda no joelho direito, e aí canta uma música, ou parado, ou andando, né, Kai? É muito bacana esse exercício mesmo. Se a criança já é grandinha, eu gosto de colocar números, porque aí você coloca de 1 a 10, de 10, 9, 8, vai voltando. Isso também trabalha toda essa parte cognitiva junto com o movimento. A gente equilibra. Esse é o grande pulo de você reorganizar uma criança, não só o TDAH, todos os sintomas e patologias que têm uma mente muito agitada, muito rápida. A hiperatividade corporal, ela vem por descontrole. É Descontrole. aquela criança que ela quer tudo muito rápido, só que ela não consegue corresponder. Uhum, uhum. Aí entra a ansiedade, aí descompensa, e dependendo do temperamento da criança, o meu é colérico, ele partia para agressão. Arremessava coisas, Uhum. e aí você medica para tranquilizar. Nossa. Aí você medica e aí a criança sai desse contato de quem ela é e vira qualquer outra coisa que não ela. Para de sentir, o desequilíbrio fica maior ainda, ela entra em frustração, porque ela não entende o que está acontecendo. Bom, e aí entra, né, do remediar, E é o que você. você fazia quando ele arremessava o controle remoto, quando ele tinha uma atitude assim rompante, né? Algo reativo assim. Então, era meio que instintivo, né? Você pega e contém. Isso que eu Você vou contém. falar. Gente, toque. Toque não é gritar de longe. É outro tipo de comunicação. É toque, é acolher, é trazer para esse movimento mais introspectivo. Se a criança está externa, né, muito para fora, a gente tem que conter. E essa contenção, ela é através do toque, do abraço. E aí, sabe o que eu já vi num post? Uma de vocês, uma das alunas me mandou, né? Que quando abraça, eu acho que até a pessoa fez em cima de um Reels que eu fiz, né? Que eu dizia que quando a criança é agressiva, que aí tem que olhar além do sintoma da agressividade. O que estava acontecendo antes, né? E o que o adulto vai fazer depois. Que aí teria que abraçar, conter a criança. Aí uma pessoa fez um post em cima, que toda vez que a criança faz birra, se o adulto abraça, a criança vai entender que é como se fosse uma recompensa. Ô, gente, pelo amor de Deus. O É um abraço é porto como uma seguro, né? estratégia. Explica aí, Camila. O abraço funciona para quê? Primeiro que ele se sente seguro. Ali é um ambiente seguro. Tá estimulando os sentidos, então tá baixando toda aquela agitação de neuronal, né? De estímulo mental. Sem contar que quando você abraça pele com pele, ainda a mãe, né, ou alguém que é carinhoso e que é do convívio da criança, ela se sente segura. E ali eu tenho a descarga de hormônios, né? Abraço é o quê? Para todo mundo é entendido como amor. É universal, Então né, ali gente? é, Né? É coração com coração, como a Dani escreveu e a outra Dani Lima. Um beijo, Dani. Danis.
escreveram que as crianças, sim, elas gostam disso. Não é reafirmar que toda vez que a criança fizer birra para ganhar um abraço, não. A estratégia, a intenção e a postura do adulto tem que ser outra. Mas Camila, como que você fazia, né, naqueles dias, ou faz ainda, naqueles dias que, por exemplo, você tem um monte de coisa para fazer, seu filho faz birra, taca as coisas, e aí você não tá lá com muita paciência para abraçar, para ter todo esse momento. Como que você, mãe, lida e como que você orienta as suas pacientes? Bom, aquele dia que você tá muito fora de você, porque acontece, né? Ou se acontece? Sai de perto. Sai de perto porque é espelho. A criança agita mais ainda. Vai longe, se tranca ou no banheiro, vai em qualquer lugar, respira. Porque a respiração é fonte de equilíbrio. Com, quando a gente altera a frequência respiratória, depois eu posso ensinar até essa respiração que ele aprendeu Queremos. a fazer. Você baixa a frequência respiratória, então você baixa a frequência cardíaca também. E aí você tem esse controle emocional. O cérebro também reage, né? Porque tem o eletromagnetismo e tem as vias, né, de controle neuronal, sistema Sistema nervoso nervoso autônomo. parasimpático entre ação. Uhum. E aí tudo acalma. Respira, se acalma. Quando estiver pronta, volta lá. Nessa hora, você fala assim, é abandono, não sei o quê. Lógico que é um ambiente controlado. Ninguém larga o filho em perigo, né? Primeiro você socorre, depois vai, socorre você e volta para a criança. E aí, normal, o que eu fazia? Ensina, respira. Mas não é assim, respira, porque ele já está com muito ar. Na Aham, verdade, só tem que ar, soltar. assopra. Vamos assoprar. Então, até o fim. Vamos ver quem consegue mais? E volta numa brincadeira. Solta, solta todo o ar. E aí, a inspiração ela é automática. De novo, vamos ver quem consegue mais. Solta o ar. Já vai regulando a mãe e o filho ao mesmo tempo. Isso é Mas é maravilhoso. extremamente importante a mãe ter esse controle. Isso é Ela maravilhoso. saber quando dispara um gatilho ou quando vai disparar um gatilho. Isso ela só sabe se ela tiver uma sensação corporal, essa consciência corporal e souber os mecanismos que estão acontecendo. Isso a gente consegue com respiração, com meditação, principalmente, e entrar em contato com os 5 sentidos. O Dudu lembrou, hoje, inclusive, a gente foi tomar café no shopping, ele lembrou de uma situação. O Dudu tem um temperamento fleumático, isto é, ele é bem introspectivo, é uma criança que não gosta muito de exteriorizar suas questões, é extremamente focado, não tem TDAH, nada, muito pelo contrário. Só que quando ele entrou no primeiro colegial, nós mudamos ele de escola, ele tinha muita coisa para fazer. E ele atropelava as palavras, ele me lembrou disso hoje. Aí ele falou assim: mãe, você lembra que eu falava sempre para estudar? Ele quase não falava articulando bem as palavras para estudar, né? Eu falava, filho, não, você tem que me fala direito o que você vai fazer, porque eu só ouvi a última palavra, estudar. Fazendo um paralelo com os meus pacientes, eu sempre trabalhei muito voz com as crianças com TDAH, porque realmente eles têm um volume inspiratório grande, mas eles não conseguem soltar o ar. O que eu percebo? Não fiz estudo nenhum disso, nada. Também não sei se é um viés meu. Mas o que eu percebo? Muitas crianças que eu atendo não praticam esporte. Por que não pratica esporte? Porque não tem uma boa mobilidade corporal, mas também tem um outro sintoma associado, Camila. Eles têm asma. Eu tenho um menino que ele é maravilhoso, eu amo aquele menino, tem 10 anos, ele é inteligente, ele é incrível, ele faz cada coisa no Minecraft, ele tira foto, me envia. Só que, gente, ele não consegue fazer assim, ó. Que o meu chega assim a 50 e tantos segundos, ele não consegue chegar no 5.
E ele que tem 10 anos, o esperado seria chegar, é um segundo por idade. O dele não consegue, ele tia, falta ar. Ai, tia, para. Então, treinando com ele, a gente tem aumentado esse tempo máximo de fonação. E aí, até o pai dele me falou, Bia, eu tô entendendo melhor o que o fulano tá falando. Né? Muito engraçado, e o Dudu veio me lembrando disso. Então, eu sempre trabalhei voz, tempo máximo de fonação, para auxiliar nessa extensão da saída do ar, na extensão da prega vocal, para que a criança tenha mais controle do próprio corpo. Então, um exercício super bacana são exercícios de empuxo, né, da fonoaudiologia. Aí a gente deixa as mãos assim em gancho e fala uma vogal sem estrangular. Nem não. O mais, né, médio possível. Ou o som do S. Ou o som do Z. É muito legal. Gente, pro Murilo é muito engraçado. Tem um vídeo dele, ele tem diagnóstico de autismo, tem TDAH também, era muito engraçado. Eu falava, amor, vamos fazer o som da abelha. Ele falava, amor, você sabe que para fazer o som da abelha, a gente tem que ter toda uma estratégia. Eu já tô aqui me preparando. E ele era super competitivo. Aí, quando ele via que eu tava me preparando, aí ele organizava o corpo dele. E aí parece que a mente encaixa, né, Camila? É muito louco. Você organiza o corpo, a mente encaixa. Aí ele fazia. Vou ganhar, tia Bia. Tô ganhando, tia Bia. É muito bacana, porque a criança vai tendo esse contato com a respiração e vai controlando mais mesmo. É muito bom mesmo. É Sim. incrível. Eu gosto de usar a abelha, né? Mas aí você faz algum movimento corporal, ritmado. A abelhinha é legal. Ou o pneu furado. O pneu furado também é extremamente legal, porque você pode fazer uma história junto. E Perfeito. aí põe os sons e o pneu furou. Pss, até o fim, esvaziou todinho. E aí pega o ar para continuar a história. Perfeito. Perfeito. A Anne falou, a postura ajuda mesmo. E aí eu tenho uma pergunta para te falar dessa questão postural mesmo, Camila. Como essas crianças gostam de telas, né? Não gostam de ler um livro, nem a pau, aprender as coisas da escola, nem a pau, mas uma telinha, porque como tem multi-estímulos sensoriais, eles adoram barulho, né? Tudo que é muito, eles gostam. E aí a postura, a coluna, o queixo, e aí prejudica a respiração, prejudica tudo. Tem algum exercício que você possa passar para a gente, para a criança abrir esse tórax, né? Fora alongamento, essas coisas que todo mundo fala aí para nós. O que eu gosto é a respiração em 3 tempos. Que a gente se coloca em pé e aí faz uma respiração bem forçada. Primeiro solta todo o ar com o bichinho que quiser, com o pneu furado, com o que quiser. Então a gente solta o ar e depois você vai puxar em 3 tempos bem forte. E levantando os braços. Então você vai fazer. Até o fim, de novo. Porque aí você trabalha toda essa cadeia muscular que envolve pescoço, ombro e diafragma. Essa respiração em 3 tempos, bem rápida, com foco no umbigo. Esse exercício, eu acho que é dos mais completos e para todos os meus pacientes eu indico, porque além de trabalhar toda a parte, né, muscular, você trabalha diafragma e respiração abdominal. Você faz uma massagem em todos os seus órgãos. Então, eu aumento minha capacidade respiratória e massageio toda Você falou a do parte umbigo. O de que órgãos tem e de vísceras. especial o umbigo? Explica para nós. O umbigo, a gente tem. Cada um vai chamar de uma coisa. Ou é um chakra, ou é um centro energético. Para o japonês o Danchen. Ponto Para raro. o chinês. Pro chinês é o Danchen. Para o japonês é o Hara. Para os indianos é o chakra umbilical. Então, é um grande centro energético. É um local de muita vascularização e vórtice energético. E ali, para o chinês, é o primeiro
aquecedor do corpo. Aquecedor do corpo é aquele onde a minha primeira energia acontece e na respiração eu distribuo para todos os órgãos. Por isso que eu faço além de massagear mesmo, o músculo ele massageia com o movimento os órgãos, eu tenho essa parte energética, fluida, né, de líquidos, trabalhando nesse sentido de elevação da energia. Isso é maravilhoso. Para criança, eu sempre peço para a criança trazer uma almofada, alguma coisa para a sessão, porque eu só atendo online. Aí eu vou ficar em pé para mostrar. Aí coloca uma almofada na região da barriga e faz a respiração. Por quê? As crianças não se tocam. A criança não percebe. As crianças não... Tem uma questão do não se tocar, de não entrar em contato muito grande, né? E aí quando o objeto, a almofada, é para quê? Para favorecer essa visualização de que não, o exercício está sendo funcional, está movimentando sim. É só para ajudar na visualização do diafragma, porque quando a gente respira, ele se move mesmo. Mas tem gente que fala, principalmente essas crianças mais fofinhas, né, mais barrigudinhas, eles não conseguem perceber, né? E aí tem até um toque que eu gosto aqui nessa região mesmo, e aí um pouquinho mais para cima, né, no plexo solar, para a criança sentir. Mas como eles são, às vezes, gordinhos, eles não conseguem. E eu vou fazer esse, né? Que também dá, a criativa aqui já imaginou a criança imaginar que tá voando. Também. Eu gosto com a mãozinha porque eles vão. E é bem forte, né? Então, quando puxa o ar, faz. É bem intenso para trazer atenção mesmo. Atenção, foco no corpo, no aqui, no agora. Conecta com a minha essência, com quem eu sou. Tá mexendo a minha barriga. Gente, que maravilha. Esse é o objetivo da respiração, né? Nesses casos. Isso é maravilhoso. Isso é incrível. E aí, vamos voltar um pouquinho na mãe, né? Nessa questão da culpa, tudo. Que você passa exercício para fazer em casa, eu também passo. E as mães falam, né? Eu não tenho tempo, não consegui, não deu. Existe essa sobrecarga, essa culpa nas costas da mãe. Que exercício ou orientação da fisioterapia sistêmica que você pode ajudar? Porque o diagnóstico de TDAH, né? O diagnóstico, todos os diagnósticos, ele não é exclusivo da criança, ele é um diagnóstico familiar. Tem alguma coisa que as mães podem fazer, Cá? Então, para as mães eu indico uma sessão Olhar Além dos Sintomas. Por quê? O que eu observo? As crianças, elas precisam de um direcionamento, elas precisam entrar em contato com elas mesmas, mas por que eles têm tanta essa falta de foco? Por que eles não conseguem parar e olhar para eles mesmos? Né? Existe um histórico aí, às vezes não só deles, mas desse sistema familiar. Então ele ocupa demais essa mãe para que ela não olhe para aquilo que faz com que ela sofra. Ou ele chama muito a atenção dessa mãe para que ela volte para o lugar dela. Que essa mãe seja a mãe dele e não mãe da avó, por exemplo, né? Tem algum caso que você se lembra para trazer para nós? Eu lembrei de nós, eu quero te ouvir. Tem algum caso? Porque às vezes eu sou repetitiva. Tenho sim. Eu tenho 2 casos que foram assim super rápidos e com uma resposta muito efetiva, né? Após a sessão Olhar Além dos Sintomas. A primeira era de uma menina, ela tinha acho que 6 aninhos, 5 aninhos, e a queixa era que não para sentada na escola, e aí começou na pandemia em aula online, e a menina não conseguia ficar parada, não conseguia prestar atenção e ficava cuidando do irmão mais novo. Aí essa mãe me procurou para olhar para essa questão da filha. E
quando ela começou a contar, né, a historinha dela, eu já percebi que tinha alguma coisa de hierarquia ali, que faltava, né, essa mãe se posicionar. Que quando ela, né, a menina, ela cuidava do irmão de 3, 2 anos. Mas não que cuidava de cuidados, ela queria mandar no irmão. E aí, sim, a gente, né, levou para o campo informacional e depois ela confirmou com o próprio corpo, né, com as sensações do corpo diante dos movimentos que eu ia fazendo. Realmente ela falou: não, é isso mesmo. Eu cuido da minha mãe e do meu pai. Mas também eu sou filha única. Calma, vamos lá. Vamos colocar cada coisa no seu lugar. E foi esse o movimento que nós fizemos, de trazer ela para casa dela, para a família dela, para a filha dela como mãe, para ela estar disponível e presente para aquela criança. Né? Fora todo o movimento, né, da sessão, nós tivemos também alguns exercícios e orientações para ela fazer, né, com a criança. E aí foi muito interessante, porque naquela mesma semana, né, nós fizemos a sessão. No final de semana, a criança, né, os dois foram ficar na casa da avó, passar o dia. E a mãe notou uma diferença muito... A avó notou uma diferença muito grande e questionou: o que você fez com sua menina? Que ela tá mais calma? Ela conseguiu ficar sentada brincando? O que você fez? E aí ela falou: só fiz uma sessão olhar além dos sintomas. Não, mãe, eu Esse foi um caso. simplesmente fiz a sessão Olhar Além dos Sintomas e eu descobri que eu estava cuidando da senhora e aí a agitação da minha filha fez com que eu olhasse para essa minha dor e esse peso e realmente eu não dou conta. E é E eu bacana, só voltei para o meu lugar. e é bacana que é uma coisa simples, mas que traz uma paz tão grande para a família. E quando as coisas. É igual um quebra-cabeça, quando você olha tudo desmontado, você fala: gente, não vou dar conta. Mas quando você coloca assim, né, uma pecinha aqui, outra pecinha ali, aquilo vai trazendo mais harmonia. E aí aquele peso que você carregava nas costas é muito mais. Né, pode ser muito mais leve, principalmente para as gerações que vêm depois. É maravilhoso. Imagina a menina de 5 anos cuidar do irmãozinho. Né, Pois que é. E a coisa. professora também percebeu, né, diferença durante a semana. E aí quis saber o que tinha sido feito. Essa não tomava medicamento. Essa era só diagnosticada. Mas Gente, eu tenho um também de medicamento. conta para nós. Esse era um menino. Ele já tinha 9, 9, 9 para 10 anos. E a mãe, ela queria alguma coisa para que essa criança se acalmasse. É muito Então ela comum. veio me procurar porque ela queria um óleo essencial que acalmasse essa criança, porque ele já tomava medicamento, o medicamento já não fazia mais efeito, então aumentou a dose, aquela dose já estava no máximo, acrescentou mais outro complemento, né, de medicamento, e ela não sabia mais o que fazer. E aí eu, né, conversando com ela, ela já queria, tinha até um acompanhante para criança na escola, ela queria horário especial, queria que fizesse prova. Essa era o laudo, usava o laudo para Para tudo que ela tudo, para se podia. beneficiar. Sim, sim. E aí quando eu estava em sessão com ela, já no genograma que a gente faz, né, essa colheita, né, dos dados familiares, eu percebi que tinha algo ali que precisava, estava oculto e que precisava ser incluído naquele sistema. E foi quando eu perguntei para ela se as crianças eram gêmeos, tá? Se eles eram, né, frutos de fertilização in vitro. E ela disse que sim, mas que ela já tinha até esquecido disso. Eu fiz: e os outros embriões? Existem outros embriões? Ela falou: sim. E ela tinha esquecido. Eles estão ainda no laboratório. Tá bom. 2 nasceram.
E quantos ainda estão lá? 9. E aí, nessa hora, ela ficou assim, nossa, mas eu tô toda arrepiada, né? Eu tinha esquecido disso, e agora ela começou, né? Eu, calma, vamos fazer um movimento, e esse movimento que eu faço é uma imaginação criativa, eu coloco a pessoa em meditação, e a gente vai incluindo essas outras crianças dentro da história deles, tá? Que nesse caso eram 11 embriões, necessários para quê? Para que 2 pudessem nascer. Então, aqueles todos pertencem e eles tinham que ser incluídos nessa família. E esse era o destino deles. E foi feito o movimento, né? Com as técnicas que a gente tem e aprende, né? No curso. Essa mãe, ela conseguiu incluir, ela sentiu no corpo toda aquela emoção, toda a liberação, o relaxamento. Nessa hora eu faço um movimento, né? Eu peço para que o corpo ele mostre o movimento que ele precisa, um gesto, qualquer coisa. E aí aquele gesto a gente usa todos os dias como um lembrete para que o corpo ele libere novamente toda aquela emoção, aquela descarga de hormônios, de bioquímicos, para que ela vá se reorganizando. Gente, é muito lindo. E aí o interessante foi que a criança era meio que isolado, né? Ele não tinha muitas atividades. E aí ela me mandou uma mensagem depois de um tempo dizendo que ela tinha feito tanto aquele movimento e que aquilo era tão natural para ela que um amigo perguntou: quantos filhos? Amigo assim, conhecido, né? Mas não íntimo. Quantos filhos você tem? Ela falou 11. Eu falei, calma. Ela incluiu todos, Que né? graça. 9 são anjos e 2 estão aqui comigo. E então, assim, a gente vê que o movimento realmente foi completo. Ela incluiu essas crianças e todos têm um lugar no coração dela. Depois ela me disse que essa criança ela estava sem medicamento, que o médico retirou os medicamentos dele, porque ele já estava até gordinho. O médico É um dos efeitos retirou. colaterais, né? O médico retirou, e essa retirada é um movimento, é um efeito colateral da nossa terapia também. Não é o objetivo, mas é um efeito colateral. O médico tinha retirado o medicamento dele e eles estavam fazendo um projeto juntos no museu da cidade dele. A mãe Ah, e o filho, com gente, outras crianças. Esse caso, assim, foi que extremamente emocionante. lindo. E devolveu, né, a alegria, a união. Realmente eles voltaram a ser uma família. E esse menino tá bem na escola hoje. Quanto custa isso? Você olhar para o sintoma, seja lá o que for, hoje a gente está falando de TDAH, deixa eu até lembrar aqui e passar o recadinho. Agora, em março e abril, nós teremos as semanas específicas para ajudar os pais e profissionais. Cada semana, essa semana é a semana do movimento. Cada semana vai ter uma aluna poderosa falando da sua expertise e como o Olhar Além dos Sintomas ajudou as famílias. Então, quanto custa esse investimento de olhar além dos sintomas no sentido de alma realmente da coisa? Que o sintoma nada mais é do que um indicativo de que eu preciso reconhecer alguma coisa que está perdida na minha história. O sintoma conta uma história e é para lá que a gente olha. Então, quando eu disse que eu queria trazer duas abordagens, uma era aquela que procura a resposta fora. Medicação é uma delas, né? Não sou contra, mas só remedia. E a outra que busca a resposta dentro, esse é um grande exemplo. E isso funciona mesmo, funcionou nesse caso, funcionou comigo, com a questão da minha tireoide, que foi através desse mergulho interno, de ouvir a minha intuição, de conectar com a minha dor, com a minha história pessoal, com aquilo que eu excluía.
que eu pude crescer e me fortalecer. Gente, nada paga isso. Isso é o que de mais lindo, assim, né? O meu sintoma me mostrou e que eu transformei no curso e com muita alegria eu conduzo vocês, que aí podem ajudar centenas e milhares de pessoas no Brasil e fora do Brasil agora também, né, amor? Dá licença. Querida. Logo mais. Ai, que delícia. Meu amor, deu seu recado final. É tão gostoso, mas já é 1 hora de live. Dê seu Olha, é recado mesmo. final para nós, meu amor. É uma alegria ter você aqui. Ah, obrigada. É sempre bom a gente trocar essas ideias e É poder ótimo. contribuir. O que eu quero deixar aqui é esse, né, o que você falou mesmo, o sintoma, ele vem, ele é nosso amigo. Não queiram calar os sintomas, não calem o corpo de vocês. Escutem. Ele tem suas razões, ele fala o tempo todo. Vamos ouvir. E o movimento, ele é sempre para dentro. É esse mergulho para dentro. E é ali que a gente encontra as respostas. Essa é a fisioterapia sistêmica. A respiração é nossa amiga, é nossa aliada. Então vamos treinar. Ninguém precisa aprender a respirar, todo mundo já sabe. A gente só precisa lembrar o corpo que ele sabe respirar. E entrando em contato, concordando com aquilo que fez bloquear, a gente volta até essa respiração livre. E se conectar com aqui, com agora, com a nossa essência, com o que a gente veio para fazer. Ai, gente, é muito lindo. E você falou muito de respiração, né? Sem querer abusar de você, mas já abusando. E tem algum exercício que nós podemos fazer todos os dias, que aí faz com que a gente melhore a nossa respiração, melhore o movimento do nosso corpo? Melhor, gente, porque essa Camila, gente, essa é a pessoa do movimento, da fisioterapia sistêmica. Uma pessoa que queria se mudar, não, eu quero mudar de casa, não, eu não quero mais. Camila, então vem conhecer Sorocaba, conhecer o Sorocaba, não, não é Sorocaba, vou para outra cidade, não, não é essa outra cidade. E agora tá se pirulitando. Está se pirulitando no Brasil, gente. O negócio funciona mesmo. Ai, que linda. Tem algum exercício que a gente possa fazer que você pode ensinar a gente, para a gente ensinar as mães? Tem alguma coisa? Essa respiração que eu ensinei dos 3 tempos, ela é excelente para te trazer para o aqui e agora, para o momento, né, para esse movimento interno, de você voltar para a sua essência. O que eu aconselho? De manhã é o que? 1 minuto. Você vai escovar o dente, antes de escovar o dente, já vincula e faça essa respiração. Para ali, fixa o pé no chão, apoia bem seu pé, que é seu apoio, são suas raízes, são suas conexões. E faz essa respiração em 3 tempos, bem vigorosa. E solta. Solta todo o ar. Faz de Umas novo, 3 vamos fazer nós duas, porque tem respirações. gente que chegou depois, atrasado dos atrasados. A Dani falou que quer o Vamos avançado. fazer. Já, já! Logo. Aí o Faz avançado 2. respiração. Vou fazer junto, vai. Então a gente põe a mão lá no umbigo só para sentir como que é essa respiração e empurra, faz um barrigão. Aqui ninguém tá vendo, não tem TV, não tem foto, pode fazer o barrigão, não tem vergonha. Vamos lá, em 3 tempos. Puxa o ar bem forte. Percebeu o movimento abdominal? Aí eleva os seus braços. Eleva, em 3 também. Juntou a palma da mão. 3 respirações já é suficiente para começar seu dia. Assim, com esse movimento todo. E depois põe no relógio. Deu meio-dia, para ali, fecha seu olho. Onde tiver, ninguém vai reparar. Faz umas 3 respirações. Se conecta, volta. Esteja no aqui e agora. Sou eu. Essa sou eu. Então, dê esse alimento para o seu corpo. Oxigene seu cérebro. E respira. Fecha um pouquinho seu olho.
Se estiver no transporte, se estiver no trabalho, se estiver cozinhando, se a família estiver brigando, para ali 1 minutinho, 3 respirações. Te garanto que seu humor já melhora. Você já vai ter mais inteligência emocional para lidar, seja lá com o que for. Antes de uma reunião importante, de uma conversa importante, se conecte. E esse foi um dos exercícios que meu filho aprendeu. Que era, eu estou ficando agitado, ou eu vou começar a me irritar com esta criança. E para criança a gente ensinava a história da tartaruga, né? A tartaruga ela se fecha no casco para não brigar. Então qualquer coisa que ia sair do controle, se fecha ali na sua carteira da escola, se fecha ali um pouquinho, faz um pouquinho de respiração e depois já... E aí as professoras entendendo esse movimento também, elas respeitam o que a criança está fazendo e até lembram. Gente, maravilhoso isso da tartaruga. Né, um link incrível. Perfeito. Perfeito. Eu tenho uma historinha, depois eu vou disponibilizar lá. A historinha ótimo. da tartaruga. Vamos falar pro povo fazer o print? Peraí que eu vou fazer o print. Todo mundo faz print, a gente vai se arrumar, passar perfume para compartilhar. Aí você coloca lá nos seus stories, amor. 1, 2, 3 e... Peraí, deixa eu tirar os comentários, amore. Peraí. Pronto. Print. Muito bom, muito bom. Nossa, querida, São Paulo tá muito tão obrigada. Calor. Muito obrigada, aprendi horrores. Vou fazer. Bom. Vamos fazer o desafio. Vai ter o café com expressão e o movimento e o bom dia com ação. Cria um movimento lá. O café com expressão para expressar a voz do coração e o bom dia com ação. Eu vou te marcar. Eu fazendo lá, vou fazer um bumerangue. Vamos lá. Quero ver todo mundo fazendo. Vamos lá, vamos agitar e levar isso pro povo, que é uma coisa simples, não custa nada e é tão rápido. É maravilhoso. E os benefícios eu vou te falar que assim são fantásticos e incalculáveis. Ai, que bênção, que bênção. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. A Michelle escreveu Ancora. Um beijo, Mi. É isso. É isso. Só quem é do avançado vai entender esse Ancora. Ai, meu amor, muito obrigada mais uma vez, querida, pela sua disponibilidade, obrigada. Pela sua amorosidade, pelo seu servir tão cheio de experiência, tão cheio de amor, tão cheio de calor, aquela pessoa que doa mesmo. Isso é muito gostoso. Obrigada por tudo, pela sua amizade maravilhosa. Gente, nós nos conhecemos há 35... nada. Há mais de 30 anos. A última vez que nos vimos, tínhamos 14 anos. Meu Deus! Antes do reencontro. Mas estamos melhor agora, vamos falar a verdade. Com certeza, com certeza. Um beijo, querida. Obrigada, querida. Um beijo a todas obrigada. que participaram aqui, sereias e seguidoras queridas. Um beijo grande.